Olá, galera, muito bom dia. Estou aqui para tomar café com você. São 7h27, 7h28 da manhã. Hoje é terça-feira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Ainda não escolhemos o nome do programa, mas estamos iniciando mais um dia. Deixa aqui no comentário o que você acha aqui, qual deve ser o nome. Sugere o nome para esse programa aqui, que eu vou te ouvir, vou ler todos os comentários. Deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todo dia de segunda a sexta, às 7h27, teremos vídeo novo aqui no canal, ao vivo com você. Deixa eu falar com vocês, comenta aqui de onde você está falando, de qual cidade, estado e país você está falando. Tem gente que me segue de Portugal, tem gente que me segue da Itália. Comenta aqui o país, o estado e a cidade que você está falando, que eu vou mandar um beijo, um abraço nos próximos programas para você. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre as 4 versões de você. Tem gente que chama isso de janela de Johari, mas eu quero trazer uma visão, uma versão interessante para vocês sobre as 4 versões de você. Existem 4 versões. Eu quero trazer a base hoje para Romanos 4,17. Paulo é sensacional quando escreve Romanos. Romanos é uma carta, eh, incrível, complexa, mas incrível. E eu quero falar, tá até no meu livro aqui, gente, meu livro tá aqui à minha direita, que eu falo sobre as 4 versões de você. A primeira versão de você é a versão que você olha no espelho e enxerga. Essa versão que você olha no espelho e enxerga pode ser uma versão mentirosa. Nem sempre você consegue enxergar aquilo que verdadeiramente você é. Tem gente que olha que é uma coisa abaixo daquilo que ele é. Olha para o espelho e fala: eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou falho, não consigo esse emprego, eu não consigo essa grana, eu não consigo ministerialmente falando, eu não vou conseguir avançar, financeiramente eu não vou conseguir avançar. Talvez você está passando por isso. Você olha para você e você se pergunta e fala: "Não, será que eu sou capaz? Será que realmente eu fui chamado para esse negócio?" Essa versão ela é mentirosa, porque Deus te chamou para um grande projeto, mas a gente costuma duvidar. Tem 2 excessos aqui. Tem as pessoas que acham que não são e são, e tem gente que acha que é além daquilo que ela é. Tem gente que acha que a pessoa ela é super-heroína, super-herói, acima de todo mundo, é egocêntrica, egoísta, ela está no centro, ela é antropocêntrica, ela crê que ela é o centro, o homem é o centro e até tira Deus de jogada. Então essa versão que eu tenho de mim, ela pode ser distorcida, ela pode ser alterada com a minha com os meus traumas, os meus desejos não elaborados, os meus conflitos podem gerar uma imagem distorcida do eu, né. Lacan fala muito sobre isso também, sobre, né, o eu. Mas existe uma segunda versão, a versão que as pessoas olham para você e vê, e essa versão também pode ser distorcida. Comenta aqui se você já passou por isso, de as pessoas olharem para você e falar assim: "Nossa, que pessoa metida", e depois te conhece e vê que você não é metida. Vê que você era gente boa, uma pessoa legal, uma pessoa tranquila. Às vezes a pessoa tem uma má impressão da gente. Às vezes acha que a gente é gente boa e às vezes a gente também não é também. Pode acontecer. Eu olho para a pessoa, nossa, que pessoa gente boa, e eu me decepciono com ela. Então a minha versão das pessoas e a versão das pessoas sobre mim, elas podem ser falhas também. Existe uma terceira versão, que é a versão que realmente eu sou, que eu olho para mim mesmo com o olhar de Deus para minha vida e vejo quem realmente eu sou. Essa versão é um pouco difícil de se alcançar. Com análise, terapia, a gente consegue descobrir muita coisa e chegar a uma plenitude muito interessante, mas é a versão que Deus olha para a gente e vê exatamente como a gente é. Tem coisa que Deus sabe exatamente aonde eu posso ir, o que eu não posso fazer, o que eu consigo alcançar, o peso que eu consigo suportar, o peso que eu não suporto,
quem eu po o que eu sei falar, o que eu não sei falar. Existe a versão real do que eu sou hoje. Hoje é terça-feira, hoje estamos no mês de junho, já 7 alguma coisinha, e essa versão atual do Isaac, Deus sabe exatamente. Se eu acho que eu sou menos e eu sou mais, Deus sabe. Se eu acho que eu sou mais e sou menos, Deus sabe. Deus sabe exatamente o que eu sou. Essa versão real, essa é a versão verdadeira. Só que Romanos 4,17, Deus está a parte A fala de Abraão, que Deus chamava Abraão de pai de multidões, e a parte B fala: porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso aqui mexe comigo, gente. Gente, isso aqui mexe comigo. Deus tinha um propósito para Abraão viver, que era ser pai de multidões. O atual momento de Abraão, até então, era pai de ninguém. Depois ele vira somente pai de Ismael, que não era o propósito de Deus para ele, era ser pai de Isaac, um filho com Sara. Deus chama Abraão, que ainda não é pai de multidões, como se já fosse pai de multidões. Ou seja, então existe uma versão que Deus preparou para eu viver. Existe a versão real, que ele olha para mim e vê realmente como eu sou, mas existe uma versão ideal, uma versão que ele me chamou para eu ser. Eu tenho comigo que eu estou saindo da versão que eu sou hoje para a versão que ele me chamou para ser. Muitas pessoas fogem do propósito, mas o legal, o correto é correr em direção ao propósito. Não fuja do propósito. Corra em direção ao seu propósito. Deus te chamou para você ser uma pessoa extraordinária. Deus tem um propósito lindo para você viver. E a nossa missão de vida é correr em direção àquilo que Deus chamou a gente para ser. Abraão se tornou pai de multidões, pai da fé, pai de Isaac, que Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de 12 pessoas ali, né? A gente considera as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, delas vem, né, Jesus, e Jesus é o nosso Senhor. Você vê que todas as famílias foram benditas através de Abraão, porque Deus já chamava Abraão daquilo que ele se tornaria. E Deus, neste momento, está te chamando daquilo que você vai se tornar. Comenta aqui: eu creio que eu vou ser a minha melhor versão. Comenta agora: eu creio que eu vou ser a minha melhor versão. Eu creio que eu vou ser aquilo que Deus chamou para eu ser. Eu não sou o que pensam de mim, eu não sou aquilo que eu olho no espelho. Eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Eu estou caminhando em direção ao propósito divino, aquilo que Deus chamou, a plenitude do chamado de Deus para minha vida. Essa é a palavra nesta manhã para a sua vida. Deus te chamou para viver uma plenitude, para você sair do ponto A, o ponto real que você vive hoje, para o ponto B, o ponto futuro, o ponto daquilo que Ele te chamou para ser. É o tema do meu livro, Vivendo o Propósito de Propósito. É eu ser intencional naquilo que Deus me chamou para viver e viver a plenitude do chamado de Deus. Deus não te chamou para viver estagnado, parado, só com esse valor financeiro por mês, só com esse tipo de vida que você está vivendo. Deus não te chamou para isso. Isaac, mas eu já vi algo sensacional. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem novidade de vida. Deus tem algo novo todos os dias para você viver. Isaac, mas já tá bom, dá para ficar melhor. Isaac, tá ruim, dá para ficar bom, tá bom, dá para ficar melhor. Sempre dá para melhorar em Deus. Sempre tem uma versão melhor. Sempre tem algo novo para descobrir em Deus. Quando a gente se aprofunda nos rios do Espírito Santo, a gente sempre descobre uma coisa nova, algo novo acontece, porque a gente vive em novidade de vida. Minha oração hoje é que você viva uma novidade de vida. Comenta aqui de onde você está falando, comenta aqui seu pedido de oração. No link aqui desse vídeo tem um grupo de oração onde eu oro por você, vou mandar uma oração por você. Entra nesse link, comenta lá, reage, fala comigo que eu vou orar pela sua vida. Esse programa ainda não tem nome, sugere um nome aqui que eu vou fazer uma votação no Instagram. Me segue no Instagram, eu, Isaac Júnior. Também temos um canal de podcast chamado Olha Pra Cima Podcast, onde toda semana tem podcast novo, convidados especiais. Falamos de evangelho, falamos de psicanálise, falamos de empreendedorismo. Então é um canal de muito crescimento para a sua vida. Eu vou orar.
nesta manhã pela sua vida, para que seu dia comece abençoado em nome de Jesus. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, a não ser que você esteja dirigindo, e vamos orar. Senhor Jesus, neste momento, Pai, a gente está falando sobre o propósito, sobre viver a plenitude daquilo que o Senhor chamou a gente para viver. Pai, eu te peço de forma extraordinária, se revele para essa pessoa que está assistindo esse vídeo, esse programa que estamos iniciando, e mostre a sua graça, o seu amor, a sua revelação, o seu chamado, aquilo que o Senhor tem para ela viver, Pai. Mostre para ela que o Senhor tem algo lindo para cumprir na vida dela, na vida dele. Se revele, Pai. Mostre a direção, o caminho, o propósito. Mostre a Canaã que o Senhor mostrou para Abraão. Mostre para a gente que no meio do caminho a gente vai descobrindo. Revele, nos guie, nos oriente. Fale conosco. Queremos ouvir a tua voz nesta manhã, Pai. Se revele para nós, queremos ser guiados pela tua presença. Não nos deixe dar nenhum passo se não for na tua direção. Se revele para nós, fale conosco. Queremos ouvir tua voz. Te chamamos, Senhor. Que esse dia seja um dia incrível. Abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final de mais um programa. Eu desejo que Deus te abençoe e te guarde. E tamo junto. Valeu!